Bom dia, estamos continuando nosso estudo de 1 João. Estamos no 5º capítulo. Já pensou? Já estudamos sobre na família de Deus o amor está presente. Já vimos que na família de Deus a obediência é necessário. Já vimos na família de Deus temos a conquista do mundo, ou seja, nós somos vencedores no mundo. E na família de Deus tem um Salvador, que vem da água e do sangue. Nesse último descobrimos que realmente o Senhor Jesus Cristo foi reconhecido como o Deus Salvador no seu batismo e também na cruz, quando ele derramou o seu sangue para salvar as nossas almas. Pensando ainda no Senhor Jesus Cristo, vamos focalizar no que a Bíblia ensina sobre o Salvador, Jesus Cristo, e como ele, sendo Deus, pode mostrar e ensinar o que é o verdadeiro amor. É necessário que prestamos muita atenção nesta mensagem, nesse estudo de hoje, mas realmente é sempre necessário que nós prestamos atenção na preciosa Palavra de Deus. Quando falamos do Senhor Jesus Cristo, citando que Ele é Deus, os que não acreditam, assim, correm para citar o 1 João 5:7. E esse é o texto que vamos ver hoje, para ver o que realmente é ensinado. Eles alegam que o versículo foi adicionado e não está nos manuscritos antigos, na palavra grega. Nós sabemos, na língua grega, que a nossa Bíblia, no Novo Testamento, foi traduzida da língua grega, como o Velho Testamento do hebraico. E eles já descobriram muitos manuscritos na língua grega, e esse versículo não está achado nos mais antigos, e vamos citar mais sobre o assunto. Mas se está ou não está presente, a doutrina da Trindade ainda é uma doutrina verdadeira. É necessário, porque se Cristo não for Deus, ou não fosse Deus, ele não poderia dar salvação para ninguém. Ele seria tirado como mentiroso, maluco, dizendo que é Deus quando é que nada disto. Mas a verdade, ele é Deus. Mas vamos orar e vamos entrar no estudo de hoje. Precioso Pai, abençoe nosso estudo. Ajuda que a gente possa entender o fato que o Senhor é um único Deus e que tem 3 pessoas nesse único Deus. Nós adoramos um triuno Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ajuda a gente a entender que é uma doutrina bíblica que mesmo talvez que o 1 João, capítulo 5, versos 7 e 8, não está totalmente na língua grega, mas a doutrina está na Bíblia. Abençoe nosso estudo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos ler primeiro 1 João, capítulo 5, e vamos ler versos 6 a 8. 1 João 5, versos 6 a 8, diz assim a palavra de Deus. Esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. Só parando aí, esse é o que nós já estudamos. E o segundo e o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Esse é o trecho sobre a nossa consideração hoje. E o terceiro, verso 8, que fala: os 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue.
e esses três concordam num. Esse que vamos ver mais na frente. Mas hoje, nós temos que considerar 1 João, capítulo 5, verso 7. Diz que em 1550, uma pessoa chamada Stefanos imprimiu sua grande edição do Novo Testamento grego. Nessa edição, foi chamado o texto recebido, e foi a base da versão King James e também na nossa versão de João Ferreira de Almeida Trinitariana. É assim que esse verso entrou no versão do King James e nossa Trinitariana. Ele incluiu. Bem, ele não queria, mas foi pressionado para manter na sua tradição. Não há nada errado com a declaração nesse verso. Diz que João não a escreveu e que em um comentário muito posterior, alguém colocou essas palavras. Mas as palavras colocadas não estão erradas. Mas só João, não foi João que escreveu. As palavras em questão ocorrem em nenhum manuscrito grego até o século XIV, exceto por manuscrito que foi escrito no século XI e outro no século XII, nos quais foram acrescentados à margem por uma outra mão. Alguém escreveu. Eu podia mostrar na Bíblia. Às vezes eu estou lendo minha Bíblia e eu vejo uma palavra que eu não entendi, eu vou para o dicionário e eu vejo a palavra e eu escrevo o significado. Ou às vezes eu vou lendo minha Bíblia e vem uma ideia, ou seja, um esboço, eu escrevo no rodapé da minha Bíblia. E isso foi feito nesse manuscrito e mais tarde alguém viu e pensou que faz parte da própria manuscrito e incluiu. Mas mesmo como eu já falei, não é nada errado na doutrina em si. Só que João não escreveu. Pelo menos esses são os que os comentaristas dizem. Embora não exista nenhuma declaração explícita da Trindade nas declarações na Bíblia, como essa que nós estamos considerando, ela está sempre incluído nas doutrinas e na palavra de Deus. Vamos ver hoje no nosso estudo o fato que a Trindade sempre está presente na palavra de Deus. Sempre encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos como pessoas, seja entidades iguais, porém distintas, ou seja, cada um tem a sua parte, o seu ministério. 1 João 5,7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. De novo, eles dizem que foi adicionado, mas a doutrina está incluída na Palavra de Deus. Para estabelecer essa misteriosa doutrina de uma trindade na unidade, tem várias verdades bíblicas. Ou seja, por enquanto, vamos considerar três e mais na frente vamos considerar outras verdades, outros fatos sobre a trindade. Primeira verdade é que existe apenas um só Deus. A Trindade de Deus é afirmada nas Escrituras, mas que um Deus só em três pessoas. Muitas vezes eu pergunto quem está ouvindo o ensino sobre a Trindade, você entende a Trindade? E geralmente o pessoal fala, sim, nós entendemos. E logo eu falo, então me explica, porque eu não entendo. Como uma pessoa pode ser três pessoas, mas ainda é uma pessoa só, ou seja, um Deus só. A verdade é que nós temos de aceitar o que a Bíblia ensina. Deus nunca obriga a gente a entender tudo,
mas ele obriga a gente a aceitar pela fé o que ele ensina claramente na palavra de Deus. Deuteronômio 6, verso 4, diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou seja, o Jeová. Jeová, nosso Deus, é o único Jeová. Marcos 12, verso 29, diz assim: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, um Deus só. Ele é, e somente Ele é Deus. Não tem outros deuses, como 1 Coríntios 8, versos 5 e 6 diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses, muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Embora exista apenas um Deus, ainda existem três pessoas distintas de idade. E usamos o termo pessoas, mas tem que entender, essas não são pessoas como Pedro, João e Tiago. Não é assim, mas três pessoas, três entidades, três personalidades, vamos dizer, mas três pessoas que são distintas, mas unidas, ou seja, um Deus só em três pessoas. É certo que existem três pessoas missionadas nas Escrituras. O batismo é ordenado a ser administrado não apenas em nome de Deus, mas em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mateus 28, 19, fala assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esses três são representados como distintos um do outro, pois o Filho nos disse que ele enviaria o Espírito Santo do Pai. Em João, capítulo 15, verso 26, fala o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Além disso, são missionados como desempenhando cargos separados na obra da redenção. Olhem comigo em Efésios, capítulo 1, versos 4 a 7. O livro de Efésios, Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Efésios, capítulo 1, versos 4 a 7. Dizem assim a palavra de Deus: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Temos que entender que tem os três da Trindade ativos na nossa salvação. O plano é do Pai. O Pai elege, Efésios 1, 4, fala como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
nós também entendemos que Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, nós temos a parte do Pai, o plano do Pai. Nós temos que ver o pagamento do Filho. O Filho pagou, Efésios capítulo 1, verso 7, em quem temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. De novo, Romanos capítulo 5, versos 6 a 8, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o plano de Deus e foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, o Espírito Santo selou e separou. Efésios 1, verso 13, o 13º versículo de capítulo 1, fala: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Selado significa marcado, autenticado, como herança de Deus. Como em Efésios 4, verso 30, fala: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pense sobre o selo. Quando você levava uma carta para o correio, você colocava o endereço e também no outro lado o remetente. O endereço foi colocado, o selo foi colocado e a pessoa lá no correio fez o quê? Carimbava em cima daquele selo com a carta. Naquele momento que ele carimbava, aquela carta não pertencia a você mais, mas pertencia ao endereçado, quem ia receber a carta. Legalmente, você não podia pegar aquela carta de volta, mas na prática, às vezes, podia. Mas quando nós fomos selados pelo Espírito Santo, esse é o carimbo de Deus, através do Espírito Santo, a garantia da sua salvação, que como a carta seria enviado para o destinatário, nós somos enviados para o céu, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 16 fala que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificado pelo Espírito Santo. De novo, uma palavra especial. Santificado significa separado. Separado do mundo, separado para Deus, em Cristo Jesus. Essa obra do Espírito Santo. Então, temos o plano de Deus, o pagamento do Senhor Jesus Cristo e a obra de santificação e o selo do Espírito Santo. O apóstolo Pedro escreve em poucas palavras todo o mistério da redenção. Ele atribuiu a cada uma dessas pessoas a sua própria função. Vemos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, ele fala assim: Pedro, o apóstolo Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Está vendo?
presciência de Deus, eleitos, o plano de Deus, santificados no Espírito, a obra do Espírito Santo, e também o pagamento do Senhor Jesus Cristo, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pedro continua, graça e paz sejam multiplicados, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, prestes para se revelar no último tempo. Oh, mas é glorioso de ver a Trindade trabalhando até na sua salvação, na minha salvação. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no 13º capítulo, verso 14, é assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Oh, mas é glorioso pensar como Deus forneceu a salvação para nós. Cada uma dessas pessoas é Deus, é um Deus só em 3 pessoas, sem nenhuma diferença ou desigualdade, ou seja, nenhum é maior ou menor. É a Trindade completa. A cada um desses nomes pertence os mesmos do Pai. O Pai é Deus. Assim é a palavra diz. Em João, capítulo 1, verso 1, como Cristo é chamado, Deus também. Ele fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tem uma tradição dos Testemunhos de Jeová que fala que o Verbo era um Deus. Mas é tudo falso, o grego não apresenta isso. Em João, mesmo capítulo, verso 14, fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele é chamado Emmanuel, Deus conosco, em Mateus 1, 23. Pois o versículo fala: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. A Bíblia declara que Jesus Cristo é Deus. Deus manifestado na carne, 1 Timóteo 3, 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Está falando de quem? O Senhor Jesus Cristo, o Deus poderoso, também é atribuído a Jesus Cristo. Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus sobre todos, abençoados por sempre. Romanos 9, verso 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo mostra que Deus sobre todos, abençoado por sempre, para sempre. A ele também é dado o nome incomunicável, Jeová, pois devemos chamá-lo de Jeová, nossa justiça. Jeremias, no Velho Testamento, Jeremias, capítulo 23, verso 6, diz assim: E eis
que devemos chamá-lo de Jeová. Desculpa, eu li errado. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e esse será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça. Nossa, tudo fala do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso. E para continuar e quase terminando a mensagem para hoje, o Espírito Santo também é Deus. Ele não é meramente uma força, ele é uma pessoa da Trindade. Nota bem em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Atos 5, versos 3 e 4. Ananias e a sua esposa combinaram para dar uma certa quantia de dinheiro à igreja, lá no livro de Atos. Mas tinha um problema. Eles falaram que venderam um terreno, uma propriedade, por um preço que não era verdade. Venderam por um preço bem maior, mas falou que venderam por um preço menor e queria dar essa para a igreja. Bem, temos que entender, se eles dissessem, nós vendemos por tanto, mas estamos dando uma parte para a obra, não teria problema. Mas eles mentiram. E nota bem para quem mentiram. Em Atos 5, versos 3 e 4, fala, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Nota bem, mentiram para quem? Ao Espírito Santo. Continuando, e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formasse esse desígnio em teu coração. Não mentisse aos homens, mas a Deus. Notamos que mentiu ao Espírito Santo, agora mentiu a Deus, a mesma pessoa. O Espírito Santo é Deus. E nós, sendo os templos do Espírito Santo, somos templos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, fala o seguinte, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus habita em nossas vidas através do Espírito Santo. As palavras também proferidas por Jeová ao profeta Isaías, em Isaías 6, versos 9 e 10, mostra a verdade sobre o Espírito Santo sendo Deus. Então, disse ele, vai e diz a este povo, ouviste fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e feche-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, e se converta, e seja sarado. Fala, pastor Bill, não falou nada, mas vamos ver as palavras de Paulo em Atos 28, versos 25 e 26, e vai entender melhor. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo essa palavra. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo, vai a esse povo, diz, de ouvidos ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis e maneira nenhuma percebereis. Paulo citou de Isaías, que mostra que Deus está falando para Isaías a profecia. Mas Paulo falou o Espírito Santo, igualando
os dois novamente. A cada um desses atributos também são atributos, ou seja, características do Deus Pai. E sobre isso vamos continuar nosso estudo, no próximo estudo, porque é importantíssimo que nós entendamos a Trindade, que Deus é um Deus só, em 3 pessoas. E como mostramos hoje, Deus é Deus. Jesus Cristo é Deus. E o Espírito Santo é Deus. E tem que ser assim, porque todos os 3 são ativos na salvação da sua alma, da salvação da minha alma e do nosso crescimento no Senhor. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela realidade que nós encontramos na Tua Palavra. E oramos, ó Pai, que cada pessoa pode entender bem o fato que o Senhor Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Senhor Deus, Pai, é Deus. E que cada pessoa tem que ter o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, que pagou o preço do nosso pecado, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, em cujo nome nós te pedimos, o Pai. Amém. Amém. Então, isso aí, até o próximo estudo. E não falta, porque é importante que nós entendamos bem a doutrina da Trindade. Até a próxima, então.